né? E uma coisa muito importante que tu tava falando aqui, eu tava pensando na hora, né? Lembrando de alguns casos, né? E hoje, né, quando se fala muito em planejamento digital, planejamento com alinhador, a impressão que dá é que é mais fácil ter um plano de tratamento, né, para esses casos, né? Porque você vai colocando sinais e sintomas e um software vai preparar o caso para você. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tava lembrando quando você tava falando, tá? De um grande amigo meu, dentista também, e por mais que a gente, na hora que descreveu como queria, né, que viesse, passou algo despercebido que em relação ao padrão dele, né, ao diagnóstico que ele tinha. E nesse diagnóstico dele, ele não poderia ter inclinações vestibulares na região posterior, tá? E as angulações das suas raízes deveriam estar diminuídas, tá? Para conseguir fazer o que eu queria, que era o que eu estava pedindo, né? E quando chegou no final do tratamento, ele estava com contatos bem ruinzinhos na região posterior, tá? Uma abertura maior de arco que era para ter no arco superior, onde não poderia ter abertura nenhuma. Por quê? Quando a gente observa um setup final, um clean check, que nome quiser dar, vai estar lindo, né? Vai estar tudo corrigido. Mas a forma como foi levado para aquela correção é muito importante você saber o que foi feito. Isso só dá para saber se o protocolo foi respeitado para aquele diagnóstico, tá? Então, há uma tendência muito grande de, por exemplo, resolver apiamento abrindo o arco. Mas você não sabe se abrir o arco para aquele paciente é protocolo para aquela doença. Há uma tendência muito grande de recidiva. Exatamente. Exatamente. Não, a gente fala o que a gente tem que falar, né? Isso, mordidas em tesoura, né? Enfim, uma série de coisas que vão acontecer, porque tratar com alinhador é fácil. Não quebra bracket. De fato, tem inúmeras vantagens. Porém, não tira a necessidade, a importância de respeitar a hierarquia do processo de diagnóstico e planejamento. Exatamente. Né? E além disso, na verdade, você não escolhe brackets, mas você tem que olhar a movimentação que está sendo feita. Então, você vai olhar a tabela de movimentos. Exato. Então, você está escolhendo o bracket. Exatamente. É a mesma coisa que você vai fazer. Porque para que você diga aquele sistema de alinhadores que você não quer que os molares ganhem essa inclinação vestibular, você tem que olhar com carinho para essa tabela de movimentos. Você tem que avisar e você tem que ver se eles fizeram isso de verdade. Exato. Porque no diagnóstico ali, naquela simulação, você não vai perceber. Não. Que se entenda que o diagnóstico ele está contido numa face, que essa face vai manifestar sinais e sintomas através das características dentárias e que, passando no filtro dos exames de imagem, você vai entender quais são os seus limites, porque na ortodontia, não só o que você deve fazer é importante, mas o que você não deve fazer é extremamente importante. Então, quais são os limites do seu caso? Né? Porque não é uma classe 2, ela não pode ser tratada da mesma forma em faces diferentes. Então, você tem um limite de uma face, tem um limite de outra face. Não é verdade? É verdade. Então, para isso, você vai entender, através da teleradiografia, quais são os seus limites. O que é que você pode fazer? Qual é a quantidade de osso que você tem aí, a qualidade dessa movimentação que você pode dar, qual é a magnitude que você pode, né, movimentar, a quantidade de movimento que você pode fazer, enfim. Você vai chegar nessa parte para poder você definir completamente aquilo que você vai planejar.